A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Agora é o seguinte, cara, vocês falam de commodity, agro, ficaram milionários com agro e no final das contas, quando eu vou lá na padaria, o pãozinho subiu muito, não subiu, Pete? Comendo pão? Eu não, Cara, não sou da... Pelo que eu tô olhando aqui, eu tô comendo menos pão que você. Não, é que menos eu tenho- pão que você, né? É, Mas e aí, gente? Se vocês puderem começar, né? A turma, a gente sabe que o agro é importante no Brasil, vem crescendo muito, inclusive durante muitos anos a parte industrial caiu, algumas outras áreas acabaram caindo e o agro ele é reconhecidamente um impulsionador da economia brasileira, né? Mas as coisas subiram muito e tal. O que vocês podem começar falando pra gente dessa relação? Talvez até, vamos falar do básico, né? Qual a importância do agro para o Brasil hoje, antes da gente falar dessa alta de preço? O que vocês podem falar para a galera aí? Cara, primeiro, obrigado pelo convite. É um baita prazer estar aqui no podcast de vocês. Sempre acompanho como espectador e agora estando aqui como entrevistado. Então, Animal. muito agradecido aí pelo convite. Referente a esse ponto, né, da importância do agro para os negócios e qual foi a distorção entre o preço e a nossa riqueza, né? Então, a bem da verdade, a gente tem um cenário referente, por exemplo, ao pão, ao trigo, né? Aonde todas as commodities elas vão trabalhar dentro de um tripé, que é oferta, demanda e estoques. É bastante diferente até do que as ações, onde você tem muita expectativa, traz fluxo de caixa, aí a taxa de juros tem uma influência muito grande, que também é o fundamento dentro da parte de análise fundamentalista das empresas. Então, dentro do agronegócio, e mais especificamente de todas as commodities, energéticas, metálicas, softs, a gente tem esse ponto como o principal. No caso do trigo, a gente teve essa questão do conflito, né, Rússia e Ucrânia, aonde a gente teve, dentro das principais commodities impactadas, petróleo, trigo, gás natural, e a gente viu esse forte rally, onde essas 3 commodities foram bastante impactadas. Então, quando a gente fala do tripé, a Rússia como um importante produtor, Rússia e Ucrânia, né, importante produtor de trigo, cada uma delas com a sua proporção, grandes exportadores, por exemplo, a Ucrânia, uma grande exportadora de milho. Então, mexeu nesse tripé, cara. Mexeu no tripé de oferta, demanda e estoques, o preço vai acontecer. Então, esse susto mais recente que a gente está tomando tem muito a ver com a guerra Rússia-Ucrânia, é isso? Se o Ale quiser até complementar... Também, Charles, também. Porque a guerra é recente. O ciclo de alta da commodity Exato. está vindo desde meios de 2020. Por quê? E respondendo até inicialmente, antes disso daí, sobre aquela tua pergunta, a importância do agro, é até difícil dizer qual que é a importância de agro para o Brasil, porque uma indústria de pneus, por exemplo, que usa como que é a seiva da seringueira, lá o látex. látex. Essa indústria de pneus, ela é do agro ou não é? Porque ela usa um produto do agro. Então, qual que é o percentual do PIB que pertence ao agronegócio? Então, a gente tem uma estimativa entre 20% e 40%. Dependendo do que você incluir, então, Dependendo né? do que você incluir nessa cesta de agronegócio. E as commodities, elas vêm desde o início da pandemia, lá em 2019, ela veio subindo, vieram subindo depois daquela queda lá em março do ano passado, porque muitas cadeias de suprimentos, incluem produção, inclui transporte, inclui oferta, inclui demanda, se quebraram ali e não se restabeleceu essa normalidade. Então, esse choque de oferta, principalmente, encontrou um choque de demanda, principalmente no ano passado. Quando havia uma expectativa das coisas começarem a melhorar, a Rússia invade a Ucrânia. E aí o kit guerra vai para a estratosfera. Trigo, milho, petróleo e gás natural. Mas o gás natural ele foi na Europa, não nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele tardou um pouco. Agora, milho e trigo, principalmente, e o petróleo veio nessa carona, ali ele agravou uma crise que já vinha desde 2020. Então é uma situação Mas complicada. o cidadão comum, o cara que está nos assistindo aqui em casa, obrigado até por nos assistir, ele tem uma grande dificuldade de entender o seguinte. Ok, vocês estão falando isso aí, que o preço subiu, mas a guerra é na Rússia, o Brasil produz o trigo, o pão é feito aqui. Por que a gente tem que seguir o preço lá de fora? Você tem essa dúvida, Pete? Eu teria essa dúvida se eu fosse você, Charles. Mas eu não tenho, porque eu já fui um grande trader de commodities, tá? Isso. Mas o cidadão o- comum, o cidadão a pessoa tem comum dificuldade. Até essa coisa do petróleo, né? Eu canso de pegar Uber e táxi, o cara fala assim, é um absurdo
a gente seguir o preço internacional se o petróleo está aqui. Então, Se o petróleo é nosso. que porra é essa? O petróleo é ou não é nosso, né? Então eu acho que tanto para o trigo, que eu tenho essa dúvida, conforme o Pete falou, mas o petróleo que o Uber e o taxista têm, por que então que a gente tem que seguir o preço internacional se tá tudo aqui, é tudo nosso? Vamos separar, né? Eu acho que o Ale pode falar um pouco de petróleo. Ganhou dinheiro pra cacete com petróleo, eu te conheço. Então, deixa ele no vai petróleo, ver. agora ele vai segurar essa bronca. A aí eu resposta fico com do o Ciro trigo. Gomes eu já sei, mas eu queria de Chegou a você. 50 milhões. O problema do petróleo, ele é o refino, é a produção de derivados. Então, não é o petróleo em si. O Brasil ele é autossuficiente na produção do petróleo, tem a Petrobras ali O bombeando Lula bastante falou que a gente era petróleo. autossuficiente aí. O problema é o refino e a qualidade. Não existe um petróleo igual ao outro. Essa é a primeira questão. Então, em cada bacia que você explora petróleo, ele tem uma densidade, um teor de enxofre, uma viscosidade, um peso que fala que a densidade é diferente. Começa por ali. Quando nós chegamos na capacidade de refino do Brasil, estrategicamente no passado foi optado por não ter uma capacidade plena, como acontece com o armazenamento de grãos, por exemplo, como acontece com ferrovias e todos esses problemas. Então, essa necessidade de importar derivado, e desde 2017 a Petrobras, no governo Temer, decidiu utilizar a paridade de importação dos derivados para fazer a formação de preços no Brasil, sempre que há uma relação que a gente chama de crack spread, que é o custo de processamento do petróleo, ele vai atingir a gasolina e na importação da gasolina ele vai encarecer. Não é só o petróleo e a gasolina, é a taxa de câmbio também. Se nós tivéssemos uma taxa de câmbio a R$ 4,00, a paridade seria favorável a uma manutenção dos preços. Mas sobe petróleo, sobe gasolina, sobe frete, sobe câmbio, aí não tem quem sustente os preços do petróleo nesse sentido. E aí a Petrobras tem que repassar. E se a Petrobras subsidiar o preço do petróleo, ela vai quebrar outras refinarias que são independentes. Aí o cara tem que comprar o petróleo a 130, processar esse petróleo aqui e vender a preço de mercado, e a Petrobras subsidiando, você quebra a capacidade de refino. E aí você gera um problema amanhã, não hoje. Então, no petróleo esse é um problema. No trigo, o Brasil tem uma demanda em torno de 15 milhões de toneladas de trigo por ano. Ele produz 7. Então, 7,5 ele tem que importar. Tudo isso Eita. é bastante. Fica Então, comendo pão, caralho. muita Exatamente, gente esse é o acha ponto. que o Brasil tem tudo. Então não tem? Não. No O Brasil é o enganaram a quarto gente. maior produtor do mundo, agrícola. Os Estados Unidos é disparado primeiro, a China segundo, a Índia em terceiro e vem o Brasil. Eita, achei que nós éramos mó bom. Não, nós somos bons dependendo da commodity. Então, por isso que é importante, quando a gente fala de commodity, às vezes coloca tudo no mesmo balaio, olha um índice lá, um CRB da vida, um índice Bloomberg de commodities, e de repente, dentro desse índice, tem pesos totalmente diferentes. Você tem um peso maior para energética, um peso maior para agrícola. Tipo, minério de ferro a gente é bom pra cacete. por Nós exemplo. somos bons, obviamente. Café nós somos bons, somos referência. Agora, no trigo que o Ale está É porque o trigo complementando... é importante, né? E não é só o trigo, o milho também, né?